Olá pessoal, recebam aí mais uma porção da instrução da palavra de Deus, que é luz para iluminar o nosso entendimento. Recebam aí para vocês estarem recebendo o entendimento para o vosso conhecimento da verdade, por onde vocês podem ser libertos. Só através do conhecimento da verdade. Essa verdade que é Jesus, o Evangelho que Ele nos trouxe, a informação que nos dá o conhecimento daquilo que precisamos conhecer, pois sem o Evangelho jamais vamos conhecer a realidade da nossa vida com Deus, da nossa situação, do nosso destino, da nossa eternidade e do juízo que estamos, e do meio da salvação por onde somos salvos. Sem a informação do Evangelho, ninguém terá o esclarecimento dessa realidade. Por isso que o diabo ele trabalha para tirar o entendimento das pessoas da verdade do Evangelho, para que as pessoas não entendam, não conheçam, não creiam, não recebam a verdade do Evangelho. Porque esse é o único meio por onde o homem pode ter o conhecimento da salvação para buscá-la e encontrá-la. É pelo Evangelho. O Evangelho é uma informação que nos leva a esse conhecimento. E o trabalho do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. O trabalho do diabo é tirar o entendimento da verdade do Evangelho, desviar o homem por muitos ventos de doutrina, levar o homem a seguir uma doutrina que parece de Deus, mas é de demônios. O trabalho do Evangelho é esse: levantar muitos homens com ideias, conceito de Deus, para fazer do povo negócio e levar o povo a viver uma vida com Deus maldita, uma adoração vã. Esse é o trabalho do diabo, porque o Evangelho de Cristo Jesus é a luz de Deus, é a informação, é o poder de Deus, por onde nós somos salvos, por onde nós temos o conhecimento dessa salvação, por onde nós vamos ser guiados, dirigidos no sentido verdadeiro para encontrar essa salvação. O Evangelho é a informação de Deus que nos leva para esse conhecimento, por onde nós vamos ser libertos do engano e da mentira que a humanidade vive em relação a Deus, pelos muitos caminhos e meios que o povo entende que estão indo para Deus. E eu quero falar sobre isso aqui. O meu irmão Edinaldo Nogueira, boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor. Estamos juntos, sempre na obra do reino de Deus. Eu aqui no trabalho hoje, só vou largar amanhã de manhã, né? Mas estou aqui cumprindo a missão de luz, cumprindo a obra do reino de Deus, a vocação que Deus me deu para essa finalidade: levar o esclarecimento, a informação, o ensino, a instrução da palavra de Deus, que leva o homem ao conhecimento por onde ele é salvo, pela verdade do Evangelho. Então, esse Evangelho que a humanidade precisa ouvir para que possam crer e a partir daí ser salva. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho toda a criatura, em todo lugar, a todas as pessoas. Ora, quem ouvir, crer e se converter, será salvo. Porém, quem ouvir e não dá importância, pode até crer, mas não se convertendo, não se arrependendo, não teve valor nenhum, continua condenado. Sabe por que eu digo isso? Porque diz a palavra de Deus lá em João. Porque muitos podem crer, tem muita gente que crê, mas não se converte. Mas não volta-se, mas não toma uma atitude nem uma decisão para Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Crer é uma coisa,
Muita gente crê, não, Jesus é Deus verdadeiro, Jesus é o caminho, não só Jesus salva, mas não se converte a Ele. Continua dentro do padrão religioso, continua seguindo conceitos dos homens, continua vivendo dentro da direção anátema. Por quê? Porque querem a glória dos homens, não querem ser excluídos dos grupos, das congregações, dos meios, por onde eles estão vivendo na sua satisfação, por onde estão satisfeitos, não querem constranger, não querem se apartar do grupo, porque estão bem neste grupo, é conveniente este grupo, amam mais a glória dos homens do que a de Deus. Não querem perder o carisma, a aprovação, né, as consagração, as oportunidades, né, os momentos de satisfação que os homens oferecem. Eles permanecem. Observe que o texto diz que muitos principais creram em Jesus, mas não confessavam a Jesus. Qual o motivo deles não confessar? Por isso que a palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos. Todo mundo, muita gente diz que crê, mas não se converte. Mas não renuncia. Crê em Jesus, vivendo dentro do caminho da religião, essa fé não serve. Não leva você a Deus. Tem que crer e se converter com o arrependimento. Arrependimento é mudança de entendimento. É isso que Deus quer do homem. Não é dizer eu creio, Jesus é Senhor, Jesus é bom, Jesus é poderoso. Tem tanta gente que diz isso dentro das religiões. Estão vivendo uma direção contrária. Não estão se convertendo a Cristo pela verdade do Evangelho, para viver guiado por Ele, na palavra dEle. Diz que crê em Jesus, mas estão sendo devotos, praticantes das suas religiões. Então é isso que eu quero falar hoje para vocês, que o Evangelho, ele é a importância para a humanidade do Evangelho, porque ele é a informação por onde a humanidade pode ter o conhecimento, pode ser esclarecido para chegar a Deus encontrando a salvação. Sem o Evangelho, todos continuam cegos, nas trevas, na escuridão. O próprio Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me siga, não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Quem é essa luz? Jesus. Jesus é essa luz. Então, vou mostrar a vocês duas classes de pessoas que, pelas suas escolhas, serão condenadas. Tá? Vou mostrar a vocês duas classes de pessoas. Não posso dizer duas classes de pessoas, né? Duas classes de direção que as pessoas tomam que leva elas a não alcançar, a desprezar e a rejeitar a salvação de Deus. Vamos lá, a primeira classe são irreligiosos. Eu bato muito nessa tecla, né, da religião, dos religiosos, porque você sabia que a religião é uma porta para o inferno? A religião é maldita? A religião não leva você a Deus, ela desvia você de Deus? Ela impede de você de chegar a Deus? Ela priva você do caminho para Deus? Ela faz você desacreditar e desprezar a graça de Deus? Você sabia disso? Que a religião é uma porta para o inferno, seja ela qual for. Católica, evangélica, qualquer uma. Eu não estou aqui fazendo acepção, é todas. Porque Jesus nunca orientou ninguém a nenhuma religião e nem ele criou nenhuma religião. Jesus não criou a religião cristã, o cristianismo. Jesus é o Cristo. Ele levantou homens caídos para seguir a ele, para que esteja nele com a vida com Deus de pé. E somos denominados cristão, não por causa de uma religião cristã, mas porque seguimos a Cristo, cremos nele, submetemos-se a ele. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso caminho, ele é a porta, ele é a esperança, ele é a nossa salvação.
Ele é a graça de Deus, por onde somos salvos. Nós não estamos seguindo nenhum padrão religioso, de nenhuma instituição ou de nenhuma ordenança de conjuntos, de regra, de doutrina, de usos e costumes, entendendo que por ali vamos chegar a Deus. Nós temos a convicção de que Jesus é o caminho. Acabou. Acabou-se. Não venha com nenhuma conversinha, porque tem que fazer isso, tem que guardar isso, tem que estar ali, tem que estar aqui, tem que ser assim, tem que... Não! O Evangelho me ensina, Jesus é o caminho, é a porta, é a vida. Quem nele está, está em Deus. E acabou-se. Então vou mostrar a vocês duas direções que as pessoas tomam que levam elas a se perder e não aceitar o caminho da salvação. Os religiosos, eles sentenciam-se a si mesmos. Os religiosos, eles selam a sua condenação quando eles negam e não aceitam a justiça de Deus, por onde eles são justificados. Porque os religiosos estabelecem sua própria justiça para a vida com Deus, por meio dos seus caminhos, conceitos, preceitos, doutrina, direção, que vivem dentro da religião. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que vivem dentro dessa direção que as levas à condenação. Vou mostrar por quê. Se você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, Paulo vai dizer assim: eu dou testemunho que os compatriotas dele, os irmãos, os israelitas, são zelosos de Deus. Paulo vai dizer, eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Pois, não tendo o entendimento de Deus, estabelecem a sua própria justiça. E com isso, rejeitam a justiça de Deus, por onde o homem pode alcançar dele o perdão, a salvação, a comunhão, a vida com ele. Então Paulo vai dizer que os judeus, eles, querendo estabelecer a sua própria justiça, eles rejeitavam a justiça de Deus para que fossem justificados. Aí Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê será justificado. Para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, observe que os religiosos, eles rejeitam a graça de Deus, eles rejeitam a justiça de Deus, eles rejeitam o meio por onde Deus concede a eles o favor imerecido. Os religiosos, eles desprezam o meio que Deus estabeleceu para que eles alcancem a justiça de Deus. Os religiosos desprezam o caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele, a porta que Deus colocou para o homem sair da condição que se encontra e está dentro de uma situação confortável com ele. Os religiosos desprezam isso. Por quê? Porque eles querem estabelecer os seus próprios meios, métodos, caminhos de santidade, de merecimento, de chegar a Deus. É isso ou não é que a religião faz? Você pode até dizer que não. Você pode até dizer, não, eu creio em Jesus. É mentira. Você pode confessar com a boca, mas as suas obras são reprovadas pela verdade. O que você pratica, o que você entende, no que você está sendo ensinado, está levando vocês a rejeitar a justiça de Deus, a graça de Deus. Porque dentro das religiões, eles vivem uma vida zelosa de Deus, servindo a Deus, sem entendimento. É isso que Paulo estava dizendo aqui, Romanos 10, capítulo 10, versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer, eles são zelosos de Deus, mas sem entendimento. Procuram estabelecer o seu próprio meio de se justificar, e com isso despreza a justiça de Deus, o meio que Deus estabelece para o homem se justificar. É isso ou não é o que acontece nas religiões? Não, você tem que cumprir penitência.
para purificar dos seus pecados. Está negando o sacrifício de Cristo. Você tem que se flagelar. Você tem que ser merecedor. Você tem que cumprir, fazer sacrifício, cumprir as metas, fazer a obra. Você tem que guardar os rituais, as ordenanças, as doutrinas estabelecidas pela religião. Não, você só pode ser salvo se guardar o sábado. Desprezou ou não a salvação de Deus? A graça. O meio único e singular que Deus estabeleceu para o homem ser salvo. Mas alguém ensina, não, você tem que guardar o sábado. Não, você só pode ser salvo se tiver batizado, se tiver numa igreja, se for membro de uma igreja, para ser membro da igreja de Cristo. Você só pode buscar a Deus, ter a bênção de Deus, encontrar a Deus, se for dentro dessa instituição de igreja, estrutura. Negou ou não negou a graça de Deus? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem nele está, está no Pai. Quem crê nele e guarda a palavra dele, tem as bênçãos de Deus. E como você vive nessa prática de cultos de vitória, culto de bênção? Como você vive nessa obrigação religiosa, nessa devoção, consagrando sua vida à obra, trabalho e mandos de igreja, como se fosse viver para Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus? Se a palavra de Deus nos ensina, Jesus disse que Ele habita em nós, nós somos o templo. Por que você vive dentro dessa ideia de que tem que buscar a Deus? Então você desprezou o único meio por onde você pode encontrar a Deus. Jesus. Quem está em Cristo, irmão, não fica preso a fardo religioso, a obrigação, a devoção, guardar ritual, guardar ordenança, guardar mandamento, guardar cerimônia, guardar obrigação, guardar devoção. Não! Você não pode servir a dois deuses. Não tem dois meios, dois caminhos, duas portas. Não tem duas cabeças. Não tem duas igrejas. É uma só que é o corpo de Cristo, igreja de Deus. Paulo vai dizer, eles, pela sua justiça, onde eles querem chegar a Deus sem entendimento, eles negam, eles desprezam a justiça de Deus. É o que acontece hoje dentro das religiões. Pode analisar toda a doutrina, conceito e prática das religiões católica, evangélica, espírita, você vai ver que as pessoas dentro delas têm obrigação, são ordenados a guardar, não é? Trabalhos, obrigações, tarefas, como se fosse mérito para estar em Deus, alcançar a bênção de Deus e ser de Deus. É ou não é assim? Dentro das religiões, as pessoas são obrigadas a guardar ordenanças legais como mérito para alcançar a salvação. Eu não quero nem citar o que as religiões ensinam, seja ela evangélica, católica, espírita, porque eu sei, eu estou falando porque eu sei o ensino das religiões. E é tudo maldito. É contrário ao evangelho. E eu não tiro religião evangélica não, porque eu não me denomino evangélico. Eu me denomino hoje de cristão. Eu não sou evangélico de religião evangélica. Eu sou cristão, seguidor de Cristo, porque as religiões evangélicas é maldita também. É anátema. Tudo que o povo ensina em nome de Deus e de Jesus é anátema. Não está dentro da verdade do Evangelho. E quando alguém cita alguma coisa que está no Evangelho, mistura, adiciona, subtrai, manipula, cria outros métodos. Não se submetem ao que o Evangelho ensina. Não estão submissos à doutrina de Cristo. Dentro das religiões, estão corrompidos os bons costumes. As pessoas estão vivendo um anátema, uma vida de busca de Deus em vão. Sacrifício, adoração, consagração, veneração, devoção, vida dentro do sistema religioso, onde estão vivendo em vão. Porque Deus não estabeleceu nenhum desses caminhos. Seja qual for a religião. O caminho é Jesus. O lugar de estarmos não é dentro de nenhuma religião, submisso na autoridade do sistema por meio do homem. O lugar de estarmos é em Cristo e na palavra de Cristo, submisso e devoto ao senhorio de Cristo. Então, o primeiro grupo de pessoas que negam e desprezam a salvação, porque estabelecem o seu meio de chegar a Deus e não aceitam o meio que Deus estabeleceu.
O outro grupo de pessoas são os que não querem se negar, são os que não querem renunciar, os que não querem deixar as obras das trevas. Esse é o outro grupo de pessoa. Porque Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus disse no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Escute o que Jesus vai dizer no versículo 19 ao 20. Preste atenção na leitura. Assim está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação é esta, Jesus está dizendo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você tem que entender o que é trevas e o que é luz. Trevas é a direção de vida sem estar na direção da palavra de Deus. Trevas é a direção de vida na mentira, no engano, no conceito deste mundo. Luz é a direção de vida, é o estilo, a prática de vida dentro da submissão da palavra. Isso é luz. E Jesus vai dizer que a condenação é essa. Qual? Por que os homens vão ser condenados? Porque não aceitaram a salvação, rejeitaram a salvação, preferiram permanecer nas trevas e não quiseram. Jesus está dizendo aqui, não quiseram. Olha o que o texto diz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que aborrece a luz não vem para a luz, porque suas obras são más. Não vêm. Eles não quiseram a luz. Eles rejeitaram a luz. Essa é a causa da condenação desse outro grupo que não é religioso. Porque não importa se é religioso ou se não é. Salvação é para todos, seja religioso, incrédulo, seja quem for. Salvação é por Jesus. Não é por meio de religião. Não é você deixar de ser uma pessoa que vive na banalização e viver dentro da religiosidade banal também. Eles não aceitaram a luz de Deus. Eles desprezaram a salvação. E olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, aliás, no versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus vai aliviar a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados os que não creram na verdade para se salvarem. Olha a causa por que foram condenados, porque não aceitaram a salvação de Deus. Salvação não é questão de decreto incondicional dentro da soberania de Deus. Salvação é questão de escolha do homem. Deus oferece, estabelece o meio, o caminho e a porta. É o homem que tem que escolher entrar, aceitar, perseverar e andar até o fim no caminho que leva à salvação. E muitos vão ser condenados porque não dão atenção, não são prudentes. Na negociação. Não dão atenção e nem são prudentes para examinar a palavra. Vivem nos seus conceitos, no seu entendimento, levado pelos preceitos dos homens e não de Deus. Vivem dentro de uma busca de Deus no entendimento deles, sem o entendimento de Deus. Não aceitam a justiça de Deus, desprezam a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça. Dentro da religião, o homem entende que ele é merecedor da graça de Deus. Por quê? Porque ele faz sacrifício, faz pacto, faz voto, faz promessa, vai para a campanha, vai para os trabalhos da religião, é devoto, é praticante. Aí ele entende que é de Deus por isso, pelo mérito dele. Ele entende que esse é o caminho para ele chegar a Deus. Você está entendendo? Então é por aí, gente. Então eu estou trazendo essa instrução para você despertar, tá? Para você não ficar dentro desse entendimento e buscar conhecer
a verdade, deixar a luz de Deus iluminar a tua mente, para que você tenha a libertação daqui, ó. Você sabe qual é a maior escravidão? Você sabe qual é a maior escravidão, como eu estava dizendo? Você sabe onde o diabo prende as pessoas? Você sabe qual é a maior investida do diabo na vida humana? É aqui, ó. O diabo cega o entendimento das pessoas. O diabo manipula, o diabo deturpa, o diabo tira a razão, o entendimento das pessoas. O diabo trabalha no entendimento do homem, para que ele não conheça, não aceite, não creia na verdade, por onde ele pode ser salvo. Jesus falou isso. Lucas 8:12. Ele tira a palavra daqui do entendimento. O trabalho do diabo é cegar o homem do conhecimento da verdade do Evangelho. Por isso que tem tanta gente aí trabalhando, combatendo contra o Evangelho. Levantando ideias, doutrinas, conceitos, meios, obras, movimentos que vai de encontro ao Evangelho. Tudo isso é pessoas que estão com a mente escurecida, entenebrecida, cega pela ação do diabo na mente dele, levantando ele para criar movimentos, doutrinas, conceitos, estabelecer meios, regras, ordenança para tirar o povo da verdade do Evangelho. Você tem que ter cuidado. Você tem que ser prudente. Porque eu sempre digo às pessoas que vida com Deus não é você crer em Jesus, entrar numa religião que diz que é de crente, que diz que é evangélica, e até é, e achar que é salvo, e achar que já é de Deus, e achar que já está em Deus, porque esse não é o princípio para o homem ser de Deus e ser transportado para o reino de Deus, e nascer de novo, e ser uma nova criatura, e ter o perdão dos pecados, ser justificado, receber a reconciliação para a comunhão com Deus na eternidade. Esse não é o meio, não é o mérito, não é através de se filiar a uma religião evangélica. Você está pensando que quer dizer, eu creio em Jesus, agora eu sou crente, não visto mais isso, não ando mais assim, não vou mais para o bar, não mato, não bebo, não roubo, não fumo. Você pensa que é esse o caminho para Deus? É por isso que eu digo, a religião é uma maldição. Quem ensina isso é a religião. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho nos ensina a arrepender-se e converter, para que em Jesus recebamos remissão do pecado, para que assim então possa receber o batismo pelo Espírito Santo e o dom da salvação que Deus nos oferece por meio da fé em Cristo, aonde vamos ter a justiça de Deus por meio de Cristo implantada em nós, por onde somos justificados por Deus, aceito e salvo pelo mérito da obra de Cristo, não pelo mérito da obra de religião ou de igreja alguma. Você está entendendo isso, meus irmãos? Então, se vocês for prudentes, vai analisar tudo que eu prego aqui nos meus trabalhos de instrução da palavra de Deus. Eu não levo aqui coisa com coisa. Eu levo sempre um assunto para abordar questões que precisam ser esclarecidas na sua mente, no seu entendimento, para esclarecer você. Eu levo assuntos que é o necessário, que é objetivo para o que as pessoas hoje estão vivendo, sem entendimento de Deus, apartando-se da vida com Deus pelo seu entendimento entenebrecido. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Não é questão de filiação à religião, de ser crente de igreja evangélica. Vida com Deus é isso. É você ser uma nova criatura a partir do momento que você tem o esclarecimento da sua mente pela verdade do Evangelho, que é a luz de Deus que vai iluminar você, para você entender o caminho
para a vida com Deus, alcançando salvação. Você está entendendo isso? Vida com Deus é isso, irmão. Foi o que Jesus disse a um líder religioso. Nicodemos era um mestre da lei, era um doutor, um bacharel, um intelectual das Escrituras. Era um homem que ensinava sobre Deus o povo. E ele mesmo estava perdido. O povo estava aprendendo de Nicodemos dentro de uma direção cega. O povo estava também sendo guiado por cego. Nicodemos estava cego com todo conhecimento, né, intelectual, teológico que ele tinha. Estava perdido de Deus. É o que acontece hoje com muitos teólogos. Cheio de conhecimento intelectual, cheio de conhecimento teológico, mas estão perdidos sem o entendimento da verdade do Evangelho. Estão sendo opositores ao Evangelho. Estão sendo inimigos do Evangelho, porque estão estabelecendo, criando conceitos, doutrinas que são anátemas, que contrariam a verdade do Evangelho. Quem é que cria essa doutrina de guardar o sábado? Quem é que cria a doutrina do dízimo? Quem é que criou a doutrina de igreja, casa de Deus, para ser batizado, para ser salvo, se não estiver lá não é salvo? Quem é que cria a doutrina da predestinação fatalista e condicional? Quem é que cria que tem que guardar a lei, tem que ser bonzinho, tem que estar numa religião para ser salvo? Quem é que cria essas ideias, esses conceitos, essas doutrinas? São os homens. Os teólogos, os pastores, os profetas, os pregadores, os que estão soberano no meio do povo, determinando para o povo que é para seguir. Aqueles que se fazem grandes no meio do povo, aqueles que dizem que é o canal ungido de Deus, aqueles que dizem que tem a unção que Deus levantou para levar para o povo a instrução, são esses que estão na frente de multidão, conduzindo para o inferno essas multidões, porque estão levantando conceitos, doutrina, criando meios, levando o povo a viver movimento, prática, devoção, sendo obrigado a cumprir, a guardar, a obedecer regras que não condiz com o Evangelho. Logo, esses muitos líderes, eles são inimigos do Evangelho. São os falsos mestres que introduz no meio do povo heresia de perdição, que leva a doutrina de demônios para o povo, que leva o povo a viver ventos de doutrinas, conceitos vãs e anátema, que faz o povo viver uma vida de adoração a Deus vã, através dos conceitos dele e não da palavra. Os falsos mestres e profetas e pastores não estão compromissados com a verdade do Evangelho. Pode analisar, faça uma análise de todo o ensino, de toda a pregação dentro dessas igrejas. Não, mas ele pregou a verdade, mas sempre mistura com a mentira. Sempre acrescenta. Eles não se mantêm fiel ao Evangelho. Analisa todo o conteúdo que é ensinado e levado para o povo viver dentro da universal do reino que diz que é de Deus. Analisa o conteúdo pregado lá dentro para o povo viver como meio de fé, de regra, de buscar a Deus, dentro da Deus e Amor, dentro da Congregação Cristã do Brasil, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, dentro da Mundial do Reino de Deus, Plenitude de Deus. Analisa e olha os vídeos, os cultos que estão sendo postados do povo que está vivendo dentro das igrejas. Olha o que eles estão vivendo. Analisa o conteúdo que eles pregam, o que eles vivem, o entendimento deles, para onde eles se dirigem, qual o conhecimento deles do Evangelho. Analisa. Analisa isso. E tu vai ver o que eu estou falando aqui. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que vocês possam estar verdadeiramente dentro, da condução, da luz, da direção de Deus. Pela palavra, pela verdade do Evangelho. Que foi Jesus quem trouxe. Amém? Não é doutrina de homem, é de Cristo, nem de igreja.